parte mais antiga do encéfalo, né, do cérebro. As partes mais antigas são as partes primitivas, o sistema reptiliano, que é ali o sistema voltado para a sobrevivência, o sistema autônomo do nosso corpo, da nossa mente, que controla o básico, o importante, o que é vital, né? O sistema reptiliano, que cuida de toda parte do nosso sistema. Batimentos cardíacos, respiração, temperatura, digestão, tudo isso é do sistema reptiliano. Depois vem o sistema límbico, que é o sistema das emoções. O cérebro límbico, sistema límbico, onde estão ali todas as nossas emoções, memórias de longo prazo. Isso representa 95% do controle do nosso cérebro. A parte mais primitiva, aquela reação de sobrevivência, de luta e fuga, todo o sistema voltado para a nossa sobrevivência. E ali não entra equilíbrio emocional, não entra como você se comporta, como você administra. Não, esse sistema, 95%, focado na sobrevivência daquele indivíduo, daquela pessoa. E depois veio o córtex pré-frontal, a nossa inteligência, a nossa capacidade de discernimento, de entender, de trazer um sentido e um significado para tudo. Mas o sistema mais antigo e mais poderoso está ali no inconsciente, ou subconsciente, e depois mais abaixo o inconsciente. Essa parte nos domina, nos faz animais. Somos animais movidos a química, emoções e recompensas. 95%. Animal movido a recompensa imediata, química, alimentado por emoção. Depois, então, vem o córtex, que é o carinha, né? Que acha, que manda, que traz sentido, significado e razão para tudo. Só que, se não desenvolver habilidades, se não desenvolver competências, se não desenvolver virtudes, esse carinha aqui, que representa 5%, ele é dominado pelo sistema animal, recompensa química, sobrevivência, economia de energia. E aí, então, está o grande desafio do ser humano moderno, atual, meu desafio, seu desafio, de, com apenas 5% da parte cognitiva, do córtex pré-frontal, esse é o grande desafio, com 5%, desenvolver habilidades, competências para controlar os 95% de vícios, de hábitos, de crenças, de padrões, de lembranças, de memórias, de emoções, que fazem com que todo esse sistema fique paralisado para a economia de energia, criando padrões de comportamento repetitivo, pegando crenças, viés cognitivos, os filtros mentais, omissão, generalização e distorção, alimentando toda essa máquina de 95% para que aquele sistema fique paralisado, repetindo um padrão animal, animalesco.
E quando nós estamos acessando o nosso córtex pré-frontal, nós somos a todo momento turbinado por uma força que vem desse animal, desses 95% do sistema límbico e do sistema reptiliano. Nós somos turbinados para autossabotagem, para limitações, para crenças limitantes, para evitar que esse ser evolua, e toda evolução demanda energia. Então, a evolução, chega um momento em que aquele sistema, aquela pessoa, eu, você, em algum momento, todo mundo vai passar, que é o momento de evoluir a parte cognitiva, e ali vai controlando. O que é a inteligência emocional, por exemplo? Que agora vai ficar bem mais claro para você. O que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é quando esse indivíduo, através do seu córtex pré-frontal, aprende a desenvolver técnicas e habilidades para dominar o animal. Os 95% animal. Sobrevivência, instinto, do jeito que vem, vai, pá, toma aqui, dá lá. Esse é o sistema animal. Inteligência emocional é quando a pessoa começa a despertar, começa a perceber, ou ela ou as pessoas que convivem ao redor dela, que aquele jeito, aquele comportamento não está mais legal e que alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita, está querendo dizer o seguinte, ó, desenvolve a tua inteligência emocional para você saber lidar com os acontecimentos, os fatos, os desafios da tua vida. Mas aí, aprofundando um pouco mais, digamos que durante a vida, essa pessoa ela sofre algo, um impacto emocional. Vamos dizer que durante a vida, essa pessoa, essa mente, ela sofreu um trauma. Um trauma potencializa esse sistema. O trauma é uma defesa daquela mente para proteger aquele indivíduo de não sentir aquilo de novo. Então, o trauma, muitas vezes, deixa a pessoa paralisada e ela fica naquele looping de sofrimento e não desenvolve habilidades e competências e virtudes para aprender a lidar com aquele trauma. Então, dentro de uma hipnoterapia, dentro de uma terapia moderna, é muito importante desenvolver naquele indivíduo a capacidade e habilidade de soluções através da neuroplasticidade e não apenas na catarse daquela pessoa acessar aquele trauma ou falar somente sobre dores e problemas. Então é muito importante na terapia moderna, na hipnoterapia, a habilidade do terapeuta de olhar isso, reconhecer isso, mas desenvolver uma visão de futuro, desenvolver uma capacidade de neurônios, novos neurônios, abrindo novas conexões neurais para soluções. E dentro da hipnoterapia, nós fazemos com que aquele indivíduo, aquela mente, comece a criar uma imaginação disso tudo, dessa transformação toda sendo possível. E essa transformação, essa imagem criada durante a hipnoterapia é muito, muito potente para disparar conexões neurais da neuroplasticidade daquele cérebro que estava doente, somente no mesmo circuito neural da dor e do problema, começa a disparar circuitos neurais de soluções. E a neurociência explica que neurônios que disparam juntos se conectam. Então, se tinha neurônios de problema e aquela mente não disparava neurônios de solução,
aquela mente permanece no túnel do problema. Quando ela vai na hipnoterapia, na terapia moderna, focada em solução, em resultado, o terapeuta, com a sua habilidade, ele entra na conexão neural do problema, mas ele começa a disparar aqui conexões neurais de solução. E aquele indivíduo que só via problema, aquela mente que só via problema, com muita resistência, ela começa a aceitar sugestões de solução, que é potencializado com a hipnose. Então, dentro da hipnoterapia, essa solução, esses novos caminhos neurais, essas novas sinapses neurais, ela é fortalecida com a hipnose. E aquela mente começa a sair com mais facilidade do túnel do problema. Do túnel do problema. Por quê? Porque dependendo da terapia, muitas vezes o paciente sai pior do que entrou. Por quê? Porque vai na clínica e algumas metodologias de terapia ficam focadas apenas no problema, despertando, fortalecendo aquele caminho neural do problema. E muitas vezes, em uma sessão, não tem tempo hábil suficiente para disparar um caminho neural também da solução. Porque se não fortalecer o caminho neural da solução, esse paciente vai sair pior daquela sessão terapêutica. E aí ele fica toda aquela semana ruminando aquilo para a próxima sessão, para a próxima sessão, para a próxima sessão, e não consegue enxergar um caminho da solução. Dentro da hipnoterapia, nós trabalhamos isso, acolhemos, ouvimos, sem questionamento, mas aos poucos nós vamos mostrando sinapses neurais da solução, de que forma pode ser feito, como, e muitas vezes a pessoa ela não sabe, ela não acredita que ela é capaz. Por quê? Porque ela não visualizou uma habilidade dentro dela, uma capacidade, ela se julga incapaz, ela não consegue, ela se vê menor do que o problema. Então é como se o problema aqui fosse enorme e ela bem pequenininha. E todo o processo terapêutico da hipnoterapia faz o contrário, diminui isso na mente dela, a representação interna que ela tem disso diminui o problema e aumenta as habilidades dela, de como ela se enxerga e também como ela desenvolve as habilidades, competências e virtudes para lidar com aquilo que ela não estava conseguindo lidar. Isso é um processo da hipnoterapia, utilizando a terapia cognitivo-comportamental, utilizando programação neurolinguística, utilizando ferramentas de coach, experiência de vida, análise do comportamento, perfis comportamentais. E tudo isso nós vamos criando naquela mente, dando para ela subsídios dentro da psicoeducação, ferramentas, para que ela vá se desenvolvendo para saber lidar com aquilo que antes ela não conseguia. Então, superficialmente, é esse o trabalho feito dentro dos meus atendimentos. É dessa forma que eu atendo presencial e online com a hipnoterapia, utilizando a terapia cognitivo-comportamental, PNL, ferramentas incríveis também de coach, que são usadas, a visão de futuro, tudo isso, metas, ferramentas, tudo isso. Análise comportamental, nós usamos também a pirâmide de Maslow, utilizamos os níveis neurológicos da PNL, os pressupostos da PNL, as perguntas do questionamento socrático, para trazer para a consciência tudo aquilo que é criado por aquela mente que catastrofiza, os filtros mentais. Então, tudo isso, o ser humano vai aprendendo que não é ele, é a mente humana que trabalha daquela forma para sabotar. E quando ele descobre isso, ele tem acesso
a ferramentas para montar uma estratégia para vencer o que antes ele não conseguia. Caso isso faça sentido para você, entre em contato, agende a sua sessão, transforme a sua vida. É mais simples e mais fácil do que muita gente pensa. Tá bom? Vamos para cima, visite o site do Instituto Arturo Monteiro, entre em contato, agende sua sessão. Um abraço.